Olá a todas e a todos, meu nome é João Carlos Tavares e primeiramente gostaria de agradecer a professora Kézia Lopes pelo convite para participar desse projeto, para estar aqui falando um pouquinho sobre Matoso Câmara Júnior. Então, minha fala vai ser dividida em mais ou menos duas partes. Primeiro eu vou falar um pouco da vida e da obra de Matoso Câmara e depois eu vou falar brevemente das suas contribuições para a descrição e para os estudos da língua portuguesa. Quem foi Matoso Câmara Júnior? A gente pode afirmar que Matoso Câmara foi o primeiro linguista brasileiro e foi quem trouxe a linguística para o Brasil, além de ter trabalhado incansavelmente para a difusão dessa ciência por essas terras brasílicas. Matoso nasceu em 13 de abril de 1904 e faleceu em 5 de fevereiro de 1970. Aos 22 anos, já cursando arquitetura, antes mesmo de se formar, Matoso foi desenhista da Inspetoria de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1927, se formou em arquitetura e, 5 anos depois, em 1932, se formou em Direito. Então, percebam que Matoso não começa sua trajetória no magistério, tampouco no universo das letras ou da linguística. É só em 1928, um ano depois de se formar em arquitetura, que Matoso vai começar sua carreira no magistério, dando aula de português e de latim no Colégio Pedro II. Deu aula também em escolas particulares e foi professor do ensino secundário por mais de 10 anos. E foi a partir dessa experiência que ele escreveu obras voltadas para o ensino secundário. Além disso, Matoso também publicava numa coluna de jornal chamada Pequenas Lições de Português. Em 1937, ele larga todos os outros empregos para se dedicar exclusivamente ao magistério. Matoso foi o primeiro professor de uma universidade brasileira. E isso se deu quando ele, em 1938, quando ele deu aula na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Mas Matoso atuou também em faculdades particulares, na Universidade Católica de Petrópolis, na Associação Universitária Santa Úrsula e na PUC-Rio. Bom, tendo começado em 1938 e falecido em 70, foram, portanto, mais de 30 anos de dedicação ao ensino de linguística nas universidades. Em 1942, Matoso publicou sua clássica obra Princípios de Linguística Geral. E só para vocês terem uma noção do peso e da importância dessa obra, acho que cabe aqui reproduzir as palavras de Jacobson e de Cossério. Jacobson vai dizer que Princípios de Linguística Geral é uma das poucas exposições críticas realmente modernas dos problemas centrais da linguística geral. E Cossério vai dizer que Princípios de Linguística Geral, desde a sua segunda edição, tornou-se esta obra o melhor manual de introdução à linguística até agora publicado em país latino. Então acho que deu para perceber aí a opinião de dois grandes nomes da linguística mundial acerca dessa obra matosiana. Em 1950, atuou como professor de linguística da extinta Faculdade Nacional de Filosofia, além de ter lecionado também em universidades no exterior. Matoso deu aula no exterior, em Portugal, nos Estados Unidos, no Uruguai e no México. Matoso Câmara defendeu duas teses: Contribuições para uma estilística da língua portuguesa, em 1952, e para o estudo da fonêmica portuguesa, em 1953, tese com a qual recebeu o título de doutor. Essa obra, inclusive, é o primeiro estudo fonológico, e não simplesmente fonético, publicado em língua portuguesa. Percebam, então, a importância de Matoso Câmara para os estudos da fonologia do português. Antes dessa obra, havia apenas 2 artigos importantes em fonologia, porém ambos limitados
ao inventário dos fonemas em variedades específicas do português do Brasil, Vitória e São Paulo. Matoso deu várias e valiosas contribuições aos estudos de línguas indígenas no Brasil, dentre as quais cabe destacar a fundação de um setor de linguística no Museu Nacional e a publicação do Manual de Transcrição Fonética, feito com o objetivo de orientar a prática dos antropólogos da época, que entravam em contato com as línguas indígenas, seja em trabalho de campo, seja ouvindo as gravações dos dados coletados por aqueles que foram fazer trabalho em campo. E, para finalizar nossa lista de feitos heróicos e homéricos do nosso grande mestre, cabe dizer que Matoso foi fundador e presidente da AUFAL, Associação de Linguística e Filologia da América Latina, e fundador da Abralim, Associação Brasileira de Linguística. Pois é, essa Abralim que está aí agora bombando, com vários vídeos, com várias palestras, foi Matoso que fundou. Com relação às suas principais contribuições para a descrição e estudo da língua portuguesa, no âmbito da fonologia, destacam-se sua genial interpretação das vogais nasais e a postulação dos arquifonemas do português, publicadas originalmente na obra Para o Estudo da Fonêmica Portuguesa. Para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, grosso modo, há basicamente duas interpretações fonológicas para as vogais do português. Uma mais antiga, em que se defende que o português apresenta 12 fonemas vocálicos, 7 orais e 5 nasais, e a interpretação matosiana, em que ele vai defender que não existem vogais nasais do ponto de vista fonológico, que a nasalidade vocálica é fruto de uma vogal oral seguida de um arquifonema nasal. E o melhor de tudo são os argumentos que ele utiliza para defender essa ideia. Vá lá ler que vale muito a pena. No âmbito da morfologia, destacam-se a sua análise pioneira sobre o gênero, publicada originalmente no texto Considerações sobre o Gênero em Português, Estudos Linguísticos, de 1966, e retomada em Princípios de Linguística Geral. Ainda no âmbito da morfologia, se destaca o seu também pioneiro debate acerca das fronteiras entre flexão e derivação, com a sua proposta de retirada da categoria grau da esfera da flexão, dizendo pela primeira vez nos debates sobre a língua portuguesa que a categoria grau não é uma categoria flexional em português. Além disso, há também a sua proposta para recategorização das partes do discurso. Sabe aquelas 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição e outras? Então, Matoso tem uma proposta bem mais interessante, que embora não livre de problemas, mas muito mais interessante para categorizar as palavras. Sobre a interface fonologia e morfologia, destaca-se o seu debate sobre a distinção entre vocábulo fonológico e vocábulo formal e a criação do conceito de forma dependente. Só para vocês terem uma ideia, Bloomfield, um dos maiores nomes da linguística estruturalista, criou os conceitos de forma livre e forma presa. Mas Matoso, vendo que só esses dois não eram suficientes, criou o conceito de forma dependente. Conceito, inclusive, fundamental para entender a noção de vocábulo fonológico e compreender coisas como essa aqui. Mandalas nos protegem contra pessoas tóxicas. Mandá-las embora, mandá-las catar coquinho, mandá-las chill, mandá-las se lascar. Escolha a sua. Ou coisas como essa aqui. A mãe bode, kkkk. A bula desse remédio é muito engraçada. Aí o pai bode pergunta, por que ela está rindo? E o filho responde, o Ministério da Saúde adverte. Bom,
para a gente entender mais ou menos o que esses dois exemplos têm a ver com a questão da forma dependente e do conceito de vocábulo fonológico, uma forma dependente, como o nome já diz, depende de uma outra forma, em tese uma forma livre, com a qual ela vai formar um único grupo de força, um único vocábulo fonológico. Isso significa, né, que as formas dependentes funcionam como sílabas das formas livres, as quais elas se agregam, elas se juntam. Então, o pronome, né, átomo, las, né, e o pronome a, de adverte, são formas dependentes que vão funcionar como sílabas, no primeiro caso do verbo mandar e no segundo caso do verbo divertir. Funcionando como uma sílaba dessas palavras, isso cria um único grupo de força, de modo que, foneticamente, né, a gente sente como se fosse uma única palavra. E a prova de que fonologicamente é uma única palavra é que mandá-las, verbo mais pronome, é foneticamente idêntico a mandá-las, substantivo. A pronome mais o verbo divertir é idêntico ao verbo advertir. Ele adverte, né? E é isso que gera aí o humor nas duas postagens que eu apresentei. Bom, essas foram apenas algumas das várias contribuições de Matoso Câmara para os estudos da língua portuguesa numa perspectiva científica. E, para deixar explícito que o que foi dito aqui é apenas um recorte, muito modesto, inclusive, eu vou proferir aqui as palavras de Arion Rodrigues, que vai dizer que a obra escrita de Matoso Câmara, que abrange quase uma centena de estudos científicos, uma dezena de traduções, mais de 40 recensões ou resenhas, diversas obras didáticas e artigos na imprensa diária, pode ser vista como compondo duas ênfases especiais, o ensino da linguística e a análise da língua portuguesa. Então percebam aí nessa passagem, nessa citação, né, como é vasta a obra de Matoso Câmara. Então eu acho que a gente pode afirmar, sem riscos de estar cometendo nenhum exagero, que o trabalho de Matoso Câmara foi surpreendentemente genial, além de impressionantemente vasto. Matoso, sem dúvidas, é o nome mais importante da linguística brasileira, o maior linguista do Brasil. Não há como estudar língua portuguesa numa perspectiva científica sem dialogar com Matoso. Seja para confirmar, seja para se contrapor, praticamente todos os trabalhos sobre descrição da língua portuguesa dialogam com Matoso Câmara, mesmo que indiretamente, ou seja, dialogando com aqueles que dialogaram diretamente com Matoso. E eu não poderia terminar esse vídeo sem retomar o fato já mencionado de que Matoso Câmara nasceu no dia 13 de abril. Matoso, portanto, era ariano. E isso, por si só, explica muita coisa. Beijos de luz e viva ao nosso grande mestre!